Você costuma pegar Uber depois da meia-noite? Cuidado! Nem sempre o destino é o que você espera. Há histórias sobre motoristas que aparecem nas horas mais sombrias, levando passageiros para um lugar do qual ninguém volta. Sete Além. O Uber do Sete Além já passava da meia-noite quando Marcos pediu um Uber para voltar para casa. A noite estava estranhamente silenciosa e a cidade parecia vazia, como se o mundo tivesse entrado em uma pausa. Ao abrir o aplicativo, notou que só havia um carro disponível. O motorista, chamado M, tinha uma avaliação impecável, mas algo no perfil parecia estranho. A foto do motorista era um borrão, como se tivesse sido tirada em movimento. Com poucas opções àquela hora, ele aceitou a corrida. Em poucos minutos, o carro apareceu na esquina. Um sedã preto, com os vidros escuros. O motorista não desceu, apenas abriu a porta. Marcos hesitou por um segundo, mas acabou entrando. O ar no interior do carro estava gélido, mesmo para uma noite fria. Assim que a porta se fechou, ele percebeu que o som da cidade desapareceu completamente. Não havia ruído de carros, de vento, nada. Um silêncio perturbador. "Boa noite", disse Marcos, tentando ser educado. O motorista respondeu com um leve aceno de cabeça pelo retrovisor, mas seus olhos... Algo estava errado. Eles pareciam fundos demais, como se ele estivesse observando de algum lugar distante. O carro arrancou devagar, mas logo foi ganhando velocidade. Marcos olhou pela janela e percebeu que as ruas pelas quais passavam não eram familiares. Ele conhecia a cidade muito bem, e aquelas ruas nunca as havia visto antes. Enquanto o nervosismo tomava conta, aproveito para lembrar: curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais histórias como essa. Agora, voltando... "Acho que estamos indo na direção errada", disse Marcos, nervoso. O motorista não respondeu, apenas continuou dirigindo, seus olhos fixos na estrada à frente como se estivesse em transe. Marcos tentou acionar o GPS no celular, mas não havia sinal. A tela mostrava apenas um borrão, como se estivesse bloqueada de alguma forma. A tensão no ar começou a crescer. O silêncio dentro do carro era sufocante. "Ei, para o carro!" Marcos exigiu, agora com a voz tremendo. O motorista não reagiu. O carro estava acelerando mais, passando por ruas escuras que não pareciam fazer parte da cidade. Marcos começou a notar algo ainda mais perturbador. As luzes nos postes piscavam freneticamente conforme o carro passava, até se apagarem completamente. Ele olhou para fora novamente e o pânico começou a tomar conta. Não havia mais casas, prédios ou pessoas. Era como se tivessem saído da cidade e entrado em outro lugar, um espaço entre o real e o irreal. Um lugar onde as coisas não faziam sentido. Ele tentou abrir a porta, mas estava trancada. A sensação de estar preso aumentava. O motorista, ainda em silêncio, parecia cada vez menos humano. O rosto dele, agora que Marcos olhava com mais atenção, estava mudando. A pele parecia se alongar, os olhos se tornavam mais profundos, e sua respiração era lenta e pesada, quase não perceptível. De repente, uma voz suave, porém distorcida, veio de onde o motorista estava. "Sete Além!" Marcos congelou. Ele já tinha ouvido falar sobre Sete Além, uma lenda urbana, uma dimensão paralela para onde as pessoas iam sem nunca mais voltar. A história era popular em fóruns de internet, mas ele nunca acreditou que fosse real. Mas agora tudo fazia sentido de uma forma aterrorizante. Ele estava indo para lá. O Uber do Sete Além. "Não, isso não pode estar acontecendo", sussurrou para si mesmo, o desespero crescendo em sua voz. A estrada à frente estava cada vez mais distorcida. As ruas não eram mais ruas, e o céu, que antes era escuro, agora tinha um tom avermelhado, como se estivesse sangrando. Figuras estranhas surgiam nas sombras, como vultos, observando enquanto o carro passava. Eles não tinham forma definida, mas seus olhos eram olhos vazios, sem alma.
Marcos começou a bater no vidro, gritando para que o motorista parasse, mas o homem, ou seja lá o que fosse aquilo, não reagiu. O carro continuou a acelerar, e ele sentia que algo horrível estava prestes a acontecer. De repente, o carro freou bruscamente. O impacto fez Marcos quase bater a cabeça no banco da frente. O motorista virou-se lentamente para ele, e naquele momento, Marcos pôde ver claramente. O rosto dele estava distorcido, como se fosse uma máscara derretendo, sem feições humanas. Apenas os olhos permaneciam, vazios e profundos. "Chegamos", disse o motorista, em uma voz que soava como um eco distante, distorcido pelo tempo e pelo espaço. O carro parou em frente a um portal, ou algo que se assemelhava a um. Era um enorme arco de pedra negra, coberto por símbolos que Marcos não conseguia entender, mas que lhe causavam arrepios. Além do portal, havia apenas escuridão, uma escuridão que parecia devorar tudo ao seu redor. Desesperado, Marcos tentou abrir a porta, mas ela continuava trancada. Seu coração batia descontroladamente, e ele sabia que, se cruzasse aquele portal, não haveria volta. "Por favor, me deixe ir", implorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O motorista apenas apontou para o portal, como se dissesse que aquela era a única saída. Sem outra opção, Marcos começou a se sentir sufocado pela escuridão ao redor, como se o carro estivesse se fechando sobre ele. E então, num último esforço, ele fechou os olhos, desejando que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Quando abriu os olhos novamente, estava parado em frente à sua casa. O carro, o motorista, o portal, tudo havia sumido, mas a sensação de que algo estava errado não desapareceu. Ele entrou correndo, trancou a porta e olhou pela janela. Não havia nenhum carro na rua. Aliviado, ele se jogou no sofá, tentando convencer a si mesmo de que tudo havia sido fruto de sua imaginação. Mas quando abriu o aplicativo do Uber para ver a corrida, seu sangue gelou. A corrida estava lá, marcada como finalizada, mas com um detalhe que o fez perder o fôlego. O destino final não era sua casa. Estava escrito apenas 7 além. E aí, o que você faria se fosse o Marcos? Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias.